Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maurício Queco, criador do programa Alavancar. Aqueles que já são inscritos no canal, sejam muito bem-vindos. Aos que não são inscritos, sejam mais bem-vindos ainda. E por favor, se inscrevam, ativem a sineta. Toda semana, ou no máximo a cada 15 dias, a gente posta conteúdo novo de muita qualidade, de muita intensidade, para profissionais da consultoria e gestão empresarial no Brasil e em mais 41 países. Nossos programas de formação e educação empreendedora, graças a Deus, estão presentes hoje em 42 países, 4 continentes do mundo. Estamos quase chegando na Oceania, Austrália e Nova Zelândia. Logo, logo, se Deus permitir, a gente vai iniciar nossas operações lá, através dos primeiros clientes do programa Alavancar. Bom, eu sou Maurício Queco, sou criador desse programa. Na verdade, é um programa que resume uma vida inteira de trabalho e nós estamos aqui numa sequência de 7 vídeos sobre como fazer consultoria empresarial na prática. Aquelas pessoas que já fazem parte do programa Alavancar, já conhecem as metodologias, já sabem como funciona e tem aqui também no YouTube a oportunidade de poder aprofundar ainda mais esses conhecimentos. Aquelas pessoas que não conhecem ou não fazem parte do programa Alavancar, faço convite para que conheçam. Eu sou autor de diversas metodologias de ensino e de educação empresarial, especialmente para consultores e gestores empresariais, e através dessas formações eu compartilho métodos práticos com materiais já prontos para que os profissionais possam aplicar e desenvolver consultorias em vários países do mundo. E a gente está no vídeo número 6 dessa nossa jornada. É uma sequência, eu combinei com vocês 7 vídeos nessa sequência. Talvez nós tenhamos um 8º para poder fazer um fechamento ainda mais interessante, mas vamos lá, vai depender do que a gente fizer aqui e no próximo vídeo. O vídeo de hoje a gente está dedicado a trabalhar com um tema bem específico, bem interessante, na nossa sequência da consultoria empresarial na prática. E qual é esse tema? Depois de já ter passado por diversas partes do planejamento, do pensamento da consultoria, do diagnóstico prévio, da contratação, das propostas, né? A gente já vem caminhando aí numa longa estrada para compreender profundamente como isso funciona. Hoje a gente vai trabalhar com plano de trabalho e diagnóstico situacional. Maurício, o que é isso? Bom, a gente já passou por um entendimento de como a gente monta nosso portfólio, como a gente prospecta nossos primeiros clientes, como a gente organiza a nossa carteira e a nossa rotina como consultores empresariais. Falamos também sobre diagnóstico prévio e propostas e contratos, né? E a gente explicou lá no vídeo anterior que a gente sempre faz um diagnóstico prévio, por mais que ele não seja tão específico e aprofundado quanto o diagnóstico situacional, que talvez é o principal dos diagnósticos, mas a gente faz tudo isso antes para entender onde estamos pisando, para a gente saber como elaborar propostas assertivas. Se você não viu esse vídeo ainda, ele é o vídeo número 5 dessa série, o anterior. Recomendo que você até veja aquele vídeo primeiro, para depois continuar e compreender melhor essa sequência. E lá no diagnóstico prévio, então, a gente faz alguns levantamentos quanti-qualitativos, de uma maneira um pouco mais superficial, para entender o que deve ser proposto, o que deve ser feito, quais são as temáticas a serem abordadas em qualquer empresa. Já hoje, a gente vai compreender que na nossa sequência da consultoria empresarial na prática, a gente já passou pela prospecção, já passou por um diagnóstico prévio, já estabelecemos um contrato, já estabelecemos uma proposta que foi aceita pelo nosso cliente e vamos começar a fazer de fato o trabalho. Então é nesse ponto que a gente está nesse vídeo. E para fazer esse trabalho, a gente utiliza aí duas ferramentas bem interessantes para começar tudo isso. O que a gente chama de plano de trabalho, que é a organização de um plano de trabalho com equipe, com o que vai ser feito, passo a passo, cronograma, e também a realização e aplicação de um diagnóstico situacional. A grande diferença de um diagnóstico empresarial situacional para um diagnóstico prévio é a profundidade. Nesse diagnóstico, já contratados a realizar o serviço, a gente mergulha de cabeça em informações muito mais intensas e específicas já para executar o trabalho da consultoria. O diagnóstico prévio, a gente precisava estabelecer e conhecer o que era necessário ser feito, beleza? Os dois vão acabar se juntando e fomentando a consultoria, a equipe de consultores, com todas as informações necessárias para que nós façamos um bom trabalho e consigamos escolher as soluções mais adequadas para a empresa. É para isso que funciona o diagnóstico. Você imagina que um médico, sem diagnosticar, através de exames, através de alguns tipos de imagens, alguns tipos de achados laboratoriais, é muito difícil, é quase impossível um médico, por melhor que ele seja, por mais experiente que ele seja, trabalhar no escuro, trabalhar sem dados, sem números. apenas olhando e tentando dizer, pela experiência que eu tenho, isso é tal coisa, vamos para a cirurgia. A gente sabe que não é assim que funciona. A gente sabe que precisa de um ultrassom, precisa de uma tomo, precisa de exames de sangue, laboratoriais e tudo mais,
Da mesma forma, a consultoria também pratica assim. A gente precisa de dados, informações, para compreender se apenas é um sintoma manifestado ou se é de fato a causa do problema. E com o diagnóstico a gente consegue chegar nessas informações. Como vocês sabem, eu peço licença aos nossos programas de formação em consultoria empresarial na prática, o programa Alavancar, nossa mega formação. Peço licença, vou dar um flip aqui e a gente vai utilizar mais algumas partes do material, que é o material que está lá no programa alavancar.com. Vamos lá? Vou dar um flip e a gente já se encontra. Bom, mais uma vez, muito bem-vindos. A gente está aqui utilizando o material do Consultoria Empresarial na Prática, que está dentro do nosso grande programa Alavancar, que vocês estão vendo aí embaixo. E agora a gente vai utilizar algumas telas que já estão bem à frente lá do programa. Essa daqui a gente já viu, né? Vídeos passados aí, eu já mostrei para vocês. Esse é o fluxo que eu criei e registrei esse fluxo. Ele é devidamente registrado em meu nome, no nome do programa Alavancar, e é um fluxo que tira toda a burocracia e traz prática mesmo. Maurício, o que esse fluxo então representa? Apenas relembrando a gente. É o passo a passo do que a gente faz, desde o início de montar o nosso pensamento como consultores até atender nosso cliente e dar um feedback para ele. Eu consegui resumir nesses passos. E aí a gente foi tirando toda a baboseira, toda aquela burocracia, né, de autores que escrevem muito, mas talvez nunca fizeram consultoria de verdade, né? Então, como nos últimos 20 anos eu atendi quase 1.350 empresas, né? Estamos chegando aí 1.320 mais ou menos. Então eu fui filtrando o que de fato dava resultado, fui filtrando aquelas práticas que quando a gente aplicava, a empresa faturava mais, atingia seus objetivos e ganhava dinheiro, e deixei aquelas que eram só baboseira, eu fui tirando. E aqui ficou o fluxo. Mas é só para relembrar vocês, a gente já viu isso daqui lá no vídeo número 1 dessa sequência. Mais uma vez eu falo, se você está aí do outro lado começando por esse vídeo, eu acho que você vai ter um poder muito maior de informações se você voltar para o vídeo 1 e acompanhar isso como se fosse um verdadeiro curso, que é. Eu estou oferecendo aqui um mini curso de consultoria empresarial, digamos assim, com várias conteúdos, várias informações altamente estratégicas. Mas hoje a gente vai se dedicar nesses dois itens. Ó. A gente vai falar do desenvolvimento dos planos de trabalho, pegando esses outros temas até chegar no diagnóstico situacional. A gente está, digamos assim, na metade do nosso fluxo, talvez seja uma das partes mais importantes, quando a gente constrói o plano de trabalho e aplica um diagnóstico mais profundo e mais intenso, ok? Então vamos falar, eu separei aqui algumas telas para mostrar para vocês. Essa daqui vocês estão vendo é a 32 do nosso programa. Para vocês terem uma ideia, lá no programa Alavancar a gente tem uma série de produtos diferentes, né? E os clientes eles podem acessar os produtos separadamente, consultoria, planejamento, SWOT, pesquisa, ou fazer as nossas formações em formato combo. E eu nunca digo que é apenas um curso, né? Não é um curso. As formações do programa Alavancar, elas funcionam como uma verdadeira plataforma de apoio ao profissional da consultoria. Porque quando o profissional entra no programa, ele tem acesso vitalício, ilimitado, ele pode utilizar mais de 50 materiais de apoio, se ele entrar na mega formação, por exemplo, e também conta com uma tutoria que é por tempo indeterminado, da nossa equipe, né? Coordenado por mim e com alguns parceiros. Então, se o profissional, por exemplo, ele inicia o programa, vai avançando nos conteúdos, começa a prospectar seus clientes, sentiu um pouco de medo, sentiu um pouco ali de nervosismo, ansiedade no primeiro, ele recorre à nossa plataforma. Maurício, olha, peguei um primeiro cliente, ele tem necessidade de um plano estratégico. Me ajuda aí. De fato, eu já fiz a formação, mas como eu dou os primeiros passos? Nossa equipe vai ali manter uma comunicação integrada com ele. Isso acontece no Brasil e em mais 41 países. Então a gente tem pessoal especializado, espalhado para todo canto, justamente para transformar isso não num simples curso, mas numa plataforma de apoio aos profissionais. Isso é o programa Alavancar. E hoje, olha o que a gente está falando, o desenvolvimento dos planos de trabalho. Então, mais uma vez, entenda que você já prospectou cliente, você já fez uma primeira visita, você já tem um diagnóstico prévio, você já fez uma contratação, já tem toda uma proposta estabelecida e o trabalho está começando. Então, a gente avança para este plano de trabalho. Seguindo detalhadamente as definições inclusas na sua proposta, a nossa proposta ela vai ser como se fosse a Bíblia, o beabá do que a gente vai proceder. O que está proposto, foi proposto sob um diagnóstico prévio. Então, se você já fez um diagnóstico prévio, já tem um entendimento específico do que a empresa precisa, nosso plano de trabalho deve seguir rigorosamente aquela análise e aquela definição que foi feita na proposta. E ela foi aceita na contratualização, então você estabeleceu já ali um pacto de confiança e credibilidade. Aconselha-se uma apresentação formal aos contratantes para start efetivo das atividades.
Então, o nosso plano de trabalho é basicamente você pegar o que você propôs e colocar em prática. Então, na sua proposta, vocês viram que ela é bem detalhada, a gente entra com uma proposta bem detalhada. Aqui, na sequência do YouTube, eu não tenho como pegar e entregar os materiais, mostrar os materiais, mas lá no programa Alavancar, essa é a função dele, né? Porque não adianta apenas eu pegar e mostrar o material. A gente mostra, entrega aberto e desbloqueado para o profissional utilizar e também dá uma tutoria, o apoio, o que precisa ser feito, como preencher aquilo, como desenvolver. É isso que a gente faz lá. E nessa apresentação, nesse plano de trabalho, a gente tem basicamente esses itens que vocês estão vendo aí. O plano e cronograma de ações, o que vai ser feito a cada data. A gente geralmente separa por dia ou por semana, dependendo do trabalho, para deixar muito específico. E o empresário, os gestores vão acompanhando item por item. Procedimentos e métodos que você vai adotar, vai ser um levantamento qualitativo, vai ser uma abordagem com colaboradores, vai ser a aplicação de uma ferramenta, vai ser o desenvolvimento de uma SWOT, tudo colocado. Equipe de trabalho, qual será a equipe que vai trabalhar? Maurício, vou atuar sozinho, vou atuar com parceiros? Tudo isso vai ser apresentado no seu plano de trabalho. E instruções para a empresa. Se a empresa ela não tiver instruída, se ela não tiver educada sobre o que ela também precisa fazer no processo da consultoria, a gente não chega em lugar nenhum. Então, quando a gente desenvolve o nosso plano de trabalho, basicamente, nós estamos reunindo as informações da nossa proposta que foi aceita pela empresa e estabelecendo, através de uma apresentação, um pacto. Empresa, gestores, a partir deste momento, todos nós temos uma função essencial nesse procedimento, em todo esse desenvolvimento. Vamos chamar a responsabilidade de cada um, apresentando aqui item por item. Nosso verdadeiro plano de trabalho já foi desenvolvido na proposta, já foi aceito, já foi transformado em contrato. Então aqui a gente apresenta isso e deixa formalizado. Você cria um pacto de confiança e credibilidade com a empresa. Na medida do possível, manter a equipe enxuta no seu plano de trabalho. Atribuir a poucos profissionais uma quantidade maior de atividades facilita a comunicação, o entendimento do trabalho, claro, o alcance de resultados credíveis. Consultoria empresarial não é um trabalho de varejo, né? Consultoria empresarial não é um trabalho apenas de quantificações. Consultoria empresarial é um trabalho que você precisa se aprofundar, mergulhar na vida e na estratégia de uma determinada empresa. Então, quando você vai fazendo isso gradualmente, empresa após empresa, você não pode permitir que você replique aquilo que foi feito num canto em outro. E é por isso que a gente tenta sempre evitar uma equipe muito grande. A gente procura sempre reunir, quando precisa de uma equipe, obviamente, porque muitos trabalhos a gente faz sozinho, mas quando você precisa reunir uma equipe, priorize pessoas que têm condições de desenvolver várias atividades simultâneas, porque daí elas vão seguir nesse mesmo pensamento. Você vai conseguir arregimentar um pensamento de consultoria onde as pessoas não vão simplesmente replicando um trabalho e outro, né? Você vai dando Ctrl+C, Ctrl+V. Não. Se a gente não tiver uma equipe direcionada a mergulhar naquela empresa e pensar exclusivamente nela, a gente vai acabar aplicando receita de bolo para as empresas. E a gente não pode fazer isso. Consultoria não é receita de bolo. Consultoria, tal como a medicina, não é você simplesmente pegar o remédio do paciente anterior e passar para o próximo. Precisa ser investigado. Às vezes aquele cara tem sensibilidade ao remédio, às vezes aquela pessoa tem uma alergia a uma medicação específica, e isso pode acontecer nas empresas. Só que a alergia lá é uma cultura diferenciada, é uma realidade distinta, é um colaborador que tem outro perfil, entende? Então cada empresa precisa de um plano de trabalho específico para ela. E quando a gente mantém uma equipe enxuta e coesa, a gente consegue isso de uma maneira mais interessante. Equipes muito grandes, você tende a perder o controle das informações. Como eu falei, a gente aqui não trabalha apenas com dados tangíveis, a gente trabalha com muita coisa que é intangível, muita coisa que está no intelecto. E coordenar o intelecto de 40 pessoas é uma coisa, coordenar o intelecto de 2, 3 é muito mais prático, você consegue mais agregação. Para serviços com alto ou médio nível de relevância e complexidade, grandes empresas, profissionais expert, preferência a profissionais pós-graduados na área fim, com experiências pregressas na temática-alvo. E o pagamento desses profissionais geralmente é estipulado por hora técnica. Então, quando você precisar formar uma equipe, sempre procure para trabalhos mais complexos pessoas que conseguiram, talvez, alcançar também trabalhos mais complexos no seu histórico. E quando a gente cita pessoas que têm pós-graduação ou algo acima, como um mestrado, como um doutorado, um PhD, a gente está falando de pessoas que se dedicaram, né? Pessoas que buscaram um conhecimento e uma competência mais aprofundados. Maurício, quer dizer então que num caso mais complexo, se eu não tiver alguém pós-graduado, não posso trazer para a equipe?
De maneira nenhuma, né? Aqui não é uma regra fixa e imexível. De maneira alguma. Eu já tive profissionais de altíssimo gabarito que não tinham nem graduação nos meus trabalhos. Mas isso não é o comum, né? Não é o comum. O mais frequente, o mais comum é, quanto maior é a graduação de uma pessoa, mais aberta ela esteve a novos conhecimentos. E esses novos conhecimentos, eles nos ajudam aqui de uma maneira diferenciada. Para serviços com baixo nível de relevância e complexidade, atendimento a micro e pequenas empresas com atuação rotineira, produtores rurais, algumas observações quantitativas, que são pesquisas de campo, pode sim dar preferência a profissionais graduados ou pós-graduados na área fim, com experiências pregressas na temática alvo, pagamento estipulado também por hora técnica. A gente está falando aqui de pessoas no mínimo graduadas. Esse graduado, vamos compreender também como pessoas de áreas técnicas, pessoas que têm cursos específicos, mesmo que ele não tenha passado por uma faculdade, mas ele passou por um curso com habilitação técnica, isso para a gente já é extremamente interessante. Para vocês terem uma ideia, eu já tive pessoas na minha equipe que deram um resultado fantástico, que nunca na vida haviam frequentado uma faculdade, mas tinham se cercado de diversos cursos específicos que habilitavam ele para um trabalho sensacional, né? Tive diversas dessas pessoas. Vou até dar o depoimento aqui de uma pessoa que trabalhou comigo, que apesar de ser da família, talvez foi uma das pessoas mais incríveis que eu já tive a oportunidade de trabalhar. É um tio meu, irmão da minha mãe, ele é uma pessoa já numa faixa etária mais elevada, hoje ele já está na casa dos 70 anos, e ele trabalhou comigo há mais ou menos uns 5, 8 anos atrás e ficou comigo durante uns 6 anos num determinado trabalho. Era um profissional absolutamente impecável para trabalhar. E ele nunca tinha feito até então uma graduação como faculdade ou pós-graduação, mas ele tinha desenvolvido diversos cursos tecnológicos, diversos cursos técnicos que traziam conhecimentos que fizeram uma equipe de 12 pessoas ser transformada, porque os conhecimentos que ele trazia da vida dele, praticando a técnica que ele estudou, eles fizeram a diferença para pessoas que tinham mestrado na equipe. Então, eu comento isso para que a gente esteja sempre com a nossa mente aberta para os profissionais que têm competência, independente da formação dele. Mas, quando o profissional ele busca esses cursos, quando ele busca essa formação, a gente está compreendendo que ele se jogou ao mercado para buscar conhecimento. Isso faz uma grande diferença. Ok? Então, falando de plano de trabalho, a gente resume assim. O plano de trabalho nada mais é do que você pegar a tua proposta que definiu tudo, cronograma, passo a passo e tal, e apresentar de uma maneira muito técnica para o teu cliente, envolvendo ele. Ó, então a partir de hoje vamos fazer assim, assim, assim e assado. E esses 4 itens que vocês estão vendo aí em cima fazem toda a diferença. Vamos avançar? E a gente falou também de diagnóstico situacional. O que é um diagnóstico situacional? Assim como na vida pessoal, a vida empresarial necessita de um check-up periódico. O diagnóstico é um instrumento para levantar todos os aspectos de uma empresa. Maurício, já fiz um diagnóstico prévio. Preciso repetir? Eu não vou nem dizer que é repetir. Diagnóstico prévio é uma coisa, diagnóstico situacional é outra, né? Já falei isso, vou reforçar. Diagnóstico prévio, a gente faz um levantamento um pouco mais superficial para compreender a estrutura da empresa, suas principais deficiências e necessidades, e sim utilizar essas informações para criar um plano de trabalho. Quando a gente inicia esse plano, aplicamos diagnósticos situacionais, que pode ser 1, 2, 3, eu já cheguei a aplicar 10 tipos de diagnósticos diferentes numa empresa, cada um pegando um tipo de informação, que já é parte técnica do trabalho. Você já está ali, de fato, buscando informações e buscando soluções para mudar a realidade que você identificou. Então, o diagnóstico situacional, ele não apenas busca informação, mas ele também já vai criando uma transformação empresarial. O próprio fato de fazer um diagnóstico faz as pessoas e gestores olharem para os problemas de uma maneira mais calibrada. Esse é o grande objetivo de um diagnóstico situacional. A finalidade principal é colocar em evidência qualquer desarmonia interna da empresa ou entre a empresa e o mercado. Ponto. Eu acho que essa frase resume o que eu acabei de gastar cordas vocais para poder compartilhar com vocês. É um procedimento que possibilita ao empresário obter uma visão clara, simples e precisa do seu conjunto do negócio. Às vezes o empresário, por mais que ele tenha experiência, ele está tão focado no operacional, na rotina, no dia a dia, que ele acaba não olhando a empresa dele, o negócio dele, como um conjunto, né? Um ser vivo de fato, que se relaciona com o mercado, que se relaciona com pessoas, que tem parcerias. Então ele olha tanto ali o financeiro, o marketing e tal, contabilidade, os tributos, e acaba não entendendo essa empresa como um conjunto de atividades orgânica, que está ali a cada segundo se transformando. O diagnóstico ajuda a ter essa visão.
Sempre é tempo de avaliar e reavaliar uma empresa. A pior atitude é nada fazer. Por que eu comento isso? Diagnóstico situacional não é uma atividade para ser feita apenas quando o consultor entra numa empresa. Nós, consultores e profissionais da consultoria, devemos habilitar as empresas que a gente atende, condicionar ela, educar essa empresa para que ela aplique diagnósticos sempre, a cada 6 meses ou no mínimo todo ano, como um verdadeiro check-up que é feito numa pessoa a partir ali dos seus 30 e poucos, 40 anos. Aquele check-up anual a empresa precisa. Só que ela não precisa esperar 40 anos. Eu aconselho sempre que se faça de 6 em 6 meses, de ano em ano. Esses diagnósticos, eles trazem e levam à tona problemáticas que às vezes estão sendo enfiadas para debaixo do tapete. E vocês que vivem o mundo empresarial sabem disso. É comum o empresariado querer comprar um tapete para enfiar os problemas embaixo. Essa é uma estratégia que é proibida de maneira alguma. Em alguns cursos e algumas consultorias, eu até explico tecnicamente como a gente joga as fraquezas para debaixo do tapete. Faz parte da nossa vida. A gente tem que esconder algumas coisas para tentar fazer as nossas forças se sobressaírem. Mas isso precisa ser feito com técnica, de uma maneira profissional, para que você não esconda o problema, mas sim coloque ele num departamento onde ele vai ser trabalhado no momento certo. Por isso a gente faz diagnóstico toda hora. No programa Alavancar, lá nos nossos cursos e nas formações de alta performance, e quando eu falo alta performance, pessoal, eu estou falando de fato de educação de alta performance. Por quê? Porque não é compartilhado apenas um conteúdo teórico, ao contrário. O que a gente menos tem no programa Alavancar é teoria. Tudo que a gente compartilha de conteúdo é acompanhado de um material técnico e de um passo a passo de como fazer. Por isso é alta performance. Você aprende, pega o material e executa. Aprende, pega o material e executa. Faz isso em várias partes do processo, ao final você está aplicando consultoria. Esse é o nosso objetivo no Brasil e em 41 países adicionais. E lá, claro, a gente tem vários modelos de diagnósticos para poder oferecer para vocês. Tem diagnóstico para comércio, para indústria, para serviço. Tem diagnóstico de tudo que é tipo que vocês pensarem. Para a área rural, diagnósticos internos das empresas, como fazer diagnóstico com equipe, como fazer diagnóstico com clientes, com tudo. Então a gente consegue lá compartilhar uma gama de materiais, são mais de 50 materiais para que você possa fazer uso e se aprofundar e mergulhar tecnicamente nessa área. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é uma parte muito importante da consultoria empresarial na prática. Eu sou Maurício Quieco, conto com a presença de vocês, acompanhem semana que vem nossa próxima publicação. Possivelmente vai ser a última, a gente vai conseguir ali fazer um fechamento interessante de como aplicar as soluções que a gente identificou nessa fase de plano de trabalho e diagnóstico. Lá a gente vai falar das soluções, como identificar as soluções e aplicá-las na prática do dia a dia com os nossos empresários. Eu sou Maurício Quieco, criador do programa Alavancar. Espero vocês. Tchau, tchau.